A Rainha do Inoto, Emília Freitas. Parte 13. 66. A Volta da Felicidade. Carlotinha, de volta do cemitério, entrou em casa impressionada com o encontro que tivera. Aquilo era um acontecimento para a monotonia daqueles 3 anos de tristeza. Não lhe saíam do pensamento as palavras de Diana, pois lhe tiravam parte de suas ilusões infantis e lhe deixavam ver um pouco da dura e amarga realidade da vida. Mas elas não tinham o poder de convencê-la do engano de seus próprios sentimentos. Estava bem certa de que amava, e amava sem remissões. Travou-se em sua alma uma luta entre o desengano e a esperança. Esta venceu por fim. Carlotinha concordou consigo mesma que uma mão providencial protegia o seu afeto. Estava nessas cogitações quando lhe apareceu a tia Úrsula, com olhos de quem traz novidade. Sabe, menina, quem eu vi agora? Quem, tia Úrsula? Adivinhe. Não sei. Carlotinha tratava a tia Úrsula com a maior condescendência. Havia tomado a seu serviço só pelo gosto de ouvi-la falar no nome do Dr. Edmundo, elogiar-lhe os dotes físicos e morais, as boas maneiras do moço. E isso não só a consolava, como poderia destruir um pouco da prevenção que Henriqueta tivera a habilidade de plantar no ânimo do Sr. Martins contra ele. Não adivinha? Tornou ela. Não posso, tia Úrsula. Diga quem foi. O Adriano. Ora, disse a moça fazendo beiço. Pensei. Pensou o quê? Perguntou tia Úrsula, com seu bocadinho de malícia. Que me falava de gente, respondeu Carlotinha sobressaltada. E o Adriano não é gente? É, mas. Mas o que, menina? A tia Úrsula está hoje engraçada. Quer me enfiar, disse ela, já meio curada, meio risonha. Então a mulata tirou do seio uma carta e atirou com ela ao colo de Carlotinha, dizendo: Está o que o Adriano me entregou para a menina. A moça, por um sentimento de dignidade, quis rejeitar a carta. Mas tia Úrsula fugiu para o quintal e dona Raquel entrou na sala. Carlotinha ocultou o papel no bolso do vestido e, beijando a mão que a mãe lhe estendia, recolheu-se ao quarto de dormir. Acendeu a luz e, enquanto abria o envelope, as mãos lhe tremiam. Seu coração adivinhava uma aurora de felicidade. Depois leu com vista turva. Carlotinha. Sei que tem guardado na alma singela e pura, já há 3 anos, a verdadeira ideia, o bom conceito daquele que nunca deu motivo para se desconfiar de seu bom senso nem de seu caráter. Portanto, rogo-lhe que espere confiante o sincero agradecimento que irá em breve, pessoalmente, levar-lhe quem se preza de ser homem de bem. E Carlotinha devorou com a vista aquela inicial. Desejou-a ligada a outras letras que formassem o nome que tinha em mente. Encheu-se-lhe o peito de um louco contentamento, e seu coração não se enganava, era dele a missiva. A dor e o prazer são dois extremos. As grandes alegrias, assim como as grandes aflições, tiram o sono. Carlotinha não dormiu naquela noite. Se o Dr. Edmundo já tivesse podido abandonar o seu papel de Odete e estivesse em seu quarto de dormir na casa do fim da rua, teria ouvido ranger o armador da vizinha, como na noite em que ambos pensavam em alvos diferentes. Mas os tempos eram outros. Agora, enquanto ela, ao mole balanço da rede, recordava uma a uma as cenas do passado, ele, embora distante na cabana do caçador de onças, imaginava o seu romance e dava-lhe o título de A Volta da Felicidade. Ele tinha chegado ao porto de salvação, depois do naufrágio dos mares funestos, ia velejar em águas mansas, soltar a barquinha do seu coração no lago azul sereno dos olhos de um anjo. 67. Eis o fim dos amores comuns. Probo com o Dr. Edmundo tinham arranjado um modo de saírem-se bem de sua imprudência, sem a menor inconveniência, sem receio de ser descoberta a ilusão. Aproveitaram um dia de ausência da rainha do Inoto, e enquanto ela, só com Roberta na cabana da mata, cuidava dos preparativos de uma jornada para o dia seguinte, eles faziam enterrar, com o nome e o traje de Odete, o cadáver de uma mulher que morrera afogada e veio ter à barra do Jaguaribe, trazida pela correnteza na enchente do rio. Só eles presenciaram o caso do cadáver aportado à ilha e deram graças pela oportunidade de seu aparecimento. As paladinas do nevoeiro, que pouca ou nenhuma atenção davam à muda, a predileta da rainha do Inoto, nem se incomodaram com o caso,
pois a morte era um descanso para a infeliz. Elas encarregaram a Probo de fazer o enterro de Odete e tornaram ao seu estado de preocupação pelo abatimento físico e moral de sua rainha ou sua diretora. O enterro foi feito sem pompa e sem lágrimas. Odete estava destinada a não ser chorada. A sua memória era como a de uma ave tirada dos ramos pela bala do caçador e sumida nas águas profundas de um lago na floresta. O doutor Edmundo estava livre. Voltou para sua casa do fim da rua da Passagem das Pedras. Lá encontrou Adriano, falou com a tia Úrsula e viu seus bons vizinhos, agora encantadores. Carlotinha já não lhe saía da mente. Sonhava com ela, era o seu ideal. Ela não nascera para as grandes empresas. O extraordinário lhe cansava o espírito, ainda mais do que o corpo. Tinha o gênio muito comum para atrever-se a amar uma rainha do Inoto. Em poucos dias, tornou a ganhar as boas graças do senhor Martins e pediu-lhe a mão da filha. Carlotinha voltou às belas cores e alegria de outrora. Dona Raquel teve um motivo para sair da monotonia daqueles tempos tão insípidos e foi tratar dos preparativos das próximas bodas, pois Ana, sua afilhada, a roceira, conhecedora das sortes de São João, estava depositada em sua casa e ia casar com o célebre Buão do Poço. Já ninguém falava nas aparições da funesta. Estava esquecida assim como os seus demônios negros. A cabana da entrada da mata também já não ocupava a atenção dos frequentadores da taberna do Vital. A festa do casamento de Carlotinha ia ser uma festa de estrondo, e todos se julgavam com direito de fazer também algum preparativo para ela. Eis o motivo de não poder haver mais lugar para outra preocupação. Afinal, chegou o grande dia. O sino repicou. O vigário dançou as bênçãos nupciais a um mancebo vestido de preto e a uma moça coroada de flores de laranjeira. E eles saíram da igreja pelo braço um do outro, seguidos pela procissão de comilões de doces e perus assados. Eis o fim dos amores comuns. 68. O amor da família era seu culto. Eram 5 horas da madrugada. Em caminho da Vila da União, via-se um velho alto, de barbas longas e brancas, acompanhado por 2 camponesas que traziam à cabeça suas toalhas de renda. Estamos perto, disse ele. Já se avistam as torres da igreja de Senhora Santana. Não vejo bem por causa do nevoeiro da manhã, disse a mais idosa das camponesas. Já vai amanhecendo, disse a outra. Os passarinhos estão cantando, e naquela granja já soltaram as ovelhas. Com efeito, um grande rebanho passava ao lado da estrada, seguido por um cão de caça. Que casa é aquela? Perguntou o camponês, apontando. Já contei 15 portas no oitão. Onde, senhor Probo? Perguntou a rainha do Inoto, pois era ela a camponesa mais nova. Ali ao lado da igreja, mostrou ele. Afinal vejo, lá está a nossa casa, aquela que o povo chamava convento. Meu Deus, exclamou ela em um transporte de amor. Quem viverá entre aquelas paredes que serviram de templo aos sonhos poéticos de minha adolescência? Quem pisará aquele solo que eu beijaria transportada, porque ele foi pisado pelos meus? Mas como está arruinada a nossa casa! Na 10ª janela fica o quarto que foi de meu avô. Ele morreu ali, em maio, no dia do corpo de Deus, me lembro ainda. Na 4ª janela era o gabinete verde, ou a biblioteca de meu pai. Estás vendo, Roberta? Aquela sala, há 20 anos era azul celeste, hoje deve não ser mais. Olha, naquele terraço de arcadas, junto àquela coluna, rimei os meus primeiros versos. Tinha 12 anos, era noite, a lua aparecia por cima dos leques das carnaubeiras, ao lado da Serra das Antas. A rainha do Inoto falava com a volubilidade de uma criança, tinha a voz trêmula de comoção. O oriente tingiu-se de rosa, as nuvens do alvorecer estavam como em uma transparência luminosa. Ela seguia pela relva do campo, dizendo: era por aqui que o gado de meu pai pastava pelo inverno, quando o vaqueiro nos mandava algumas vacas para tomarmos leite. O curral era ali, já não o vejo, está tudo mudado. Assim chegou na beira da lagoa, mergulhou com delícia as mãos naquela água, que tantas recordações lhe trazia, e suspirou. Eu me lembro, ao romper d'alva, vínhamos nós, um rancho de crianças acompanhadas por nossa ama, tomar banho aqui, na lagoa da igreja. Os pequeninos juntavam os uruás que levavam no regaço, e eu colhia flores que chegavam murchas à nossa casa. Tão ardente já era o sol. Perdoa-me, Roberta, estas puerilidades. Desculpe-me, senhor Probo. Eu vou morrer, e quero ainda uma vez, a última,
embriagar-me com as recordações de minha feliz infância. Na mesma ocasião, levantou a vista e fitou demoradamente o cerrado de uma casa que tinha a frente voltada para a rua da vila, e exclamou: Meu Deus, que vejo! Foi ali que passei a minha primeira infância. Já não vejo as romeiras floridas e carregadas de romãs, deixando ver pela abertura da casca os seus bagos cor de rubi. Não vejo as figueiras com seus figos maduros, roxos. Ah, mas já lá vão tantos anos. As mãos que as regavam já fazem parte do moçada. As lágrimas lhe corriam pela face e ela repetia: Minha mãe, minha santa mãe, como foram belos os dias de minha infância, os dias de tua mocidade ali. Querendo vencer aquela invasão de ternura, tomou Roberta pelo braço e mostrou com o indicador estendido em direção da vila. Não vês aquela janela oval que fica ali, muito alta, como em uma torre? Vejo. Dali, alcança-se bem ao longe, abrange-se metade do horizonte do perímetro da vila. Eu tinha talvez 8 anos. Em uma tarde subi aquela janela que parece de uma torre e que nós chamávamos o óculo. Uma menina, filha do lugar, tinha subido também, e vendo-me com a vista presa a uma mancha acinzentada que aparecia no horizonte com forma cônica, disse-me: Aquela é a Serra do Areré. Vamos lá? Volvi sem refletir. É longe, disse-me ela com ar misterioso. E lá existe uma gruta, onde vive uma moça encantada em cobra. Pois hei de pedir a meu pai para levar-me ali. Quero ver a moça encantada. Contou-me histórias muito extravagantes de almas penadas e bruxarias. Desde aquela tarde, todas as vezes que podia, iludia a vigilância de minha mãe, que nos tinha proibido expressamente subir ao óculo, por causa da perigosa escada. E ia ali contemplar o meu ímã, a Serra do Areré. Pensava há muito tempo na moça encantada da gruta. A minha ideia elaborava um sonho brilhante de fantasias nunca cuidadas. Depois vinha um vivo desejo de penetrar na gruta, de ver a fada, de ser ela mesma, e realmente fui. Ela terminou as suas recordações já quase à entrada do portão do cemitério. O sol resplandecia no firmamento azul com nuvens alvíssimas, e as borboletas amarelas adejavam, alegres, sobre a tristeza dos túmulos. A rainha do Inoto entrou e foi ajoelhar ao lado de um carneiro junto ao muro da frente. Colou os lábios à pedra carcomida pelo tempo e beijou uma a uma as letras da inscrição. Aqui jaz. Era aquele o nome adorado de seu pai. O nome querido que lhe entrava na alma como o perfume das flores nas partículas do ar. Ele lhe trazia ao pensamento essa cadeia de fatos reais e psíquicos de que se compõe a existência humana. Um soluço amargo lhe tomou a voz e o pensamento por alguns momentos. Depois ergueu-se e foi ajoelhar em outro túmulo, por trás da capela. Esteve ali muito tempo, contemplando com afeto aquelas paredes já tão antigas, cuja caliça enegrecida pelas chuvas começava a despegar-se em algum canto. E erguendo-se disse: Vamos. De quem é este túmulo? Perguntou Roberta. É de meu avô, respondeu ela, com os olhos cheios de lágrimas. E o de vossa mãe onde fica? Aqui, disse ela, apontando o coração, pondo a mão sobre o peito. Ela foi enterrada aqui. Sinto-a todos os dias e choro a sua memória. 60. A morte da rainha do Inoto. A rainha do Inoto, de volta de sua romaria à casa paterna e ao túmulo de seu pai, permaneceu cada vez mais abatida. Os grandes esforços gastaram-lhe a vida, assim como as vagas a dura pedra do rochedo. Ela, completamente isolada em seu gabinete de leitura, passava parte do dia sem falar com pessoa alguma. Estava redigindo o seu testamento e escrevendo um lembrete de tudo quanto desejava que as suas paladinas cumprissem depois de sua morte, com relação aos pobres e aos infelizes que protegia e quase amava. Se o amor pudesse abstrair-se do centro de seu coração por estes raios divergentes. Era o meio-dia quando terminou ela as suas disposições. Valendo-se do invisível que sempre a protegeu das vistas dos curiosos, dirigiu-se ao rochedo mais alto e mais escarpado da ilha do nevoeiro. Ali, protegida dos raios do sol, oculta pelo rendilhado de uma parasita que se estendia do alto para o plano inferior, tirou do bolso um cartão em tela de ouro. E com um alfinete, do mesmo metal que ela introduzia numa das veias do antebraço, ia escrevendo inclinada para a pedra do rochedo. Se este pudesse ler, teria lido o que se segue. A Maria. A Maria mais do que Virgínia, a pobre órfã que descansa sob a laje de um sepulcro. A Maria mais que Odete,
a infeliz condenada a um silêncio forçado. Amaria mais que a mãe ao filho que se afoga, mais que o louco a seu tesouro imaginário, mais do que o condenado ama a vida. Mas não uns olhos lindos, uns cabelos nos lábios, um todo elegante. Amaria a transparência divina de uma alma delicada e terna. Amaria o caráter, a consciência para de um espírito esclarecido, embora pela luz natural da inteligência. Depois ficou absorto. Seus olhos, que deixavam ainda ver o poder de seus primeiros encantos, tinham uma expressão meiga e triste. Em seus lábios pairava um sorriso amargo, e em seu semblante espalhava-se a resignação do mártir. Com menos agitação que da primeira vez, tirou num pequeno estojo de veludo carmesim uma navalha de cabo de ouro com cravação de diamantes e abriu o corpete do vestido. Cortou a pele sobre o coração, e entre ela e a víscera palpitante de seu peito colocou o pedaço de cartão, o atestado de sua fraqueza, da fraqueza nativa de todas as mulheres, embora assinaladas pelo gênio ou pela religião dos claustros. Depois ela tirou num frasquinho de ouro um líquido com que estancou o sangue que corria sobre uma pele de carneiro que ela tinha estendida ao colo. Não haveria estoico com mais coragem, tão sensível às dores morais. Parecia não sentir a violência daquela dor física. E foram as pedras do rochedo as únicas confidentes de sua vida. Nunca tivera outras além das flores da campina, do espelho dos lagos, do vai-vem das ondas e do cintilar das estrelas. Ainda assim, fugiu dali receosa ao canto de um rouxinol. O sol ia declinando e já metade dele desaparecia por trás do monte. Veio o crepúsculo. A brisa da manhã espalhava no ar o perfume das rosas e dos bugaris. Mas não foi no jardim que a rainha do Inoto desejou dizer o seu adeus à terra. Foi no centro de seu predileto laranjal. Ali, em uma rede de mimosas trepadeiras, tinha por dossel flores nevadas e frutos dourados. Rodearam-na de tudo quanto ela tinha gostado durante a vida. Flores, livros, instrumentos de música, pinturas e bordados. Em frente da enferma estavam as suas companheiras de trabalho pelo bem, todas vestidas de cor-de-rosa, com as frontes coroadas de jasmins sob um véu nevado. Os últimos raios do sol poente, dando em cheio no rosto de cada uma daquelas moças, na fantasia de seu traje, dava-lhes uns tons rosos e dourados, que faziam a ilusão de o observador julgar-se no país das fadas, num reino encantado. Elas não choravam, estavam silenciosas, esperando a voz de sua diretora. E ela falou muito comovida. Companheiras, ouvi-me e condenai-me se eu merecer. Vós que vistes em mim a coragem, a resignação, o modelo de outras virtudes que só vós possuís. E ides ficar pasmados quando souberdes que a rainha do Inoto era mais fraca e mais infeliz de todas vós. Ah, quantas vezes vos animava a viver alegres e dedicadas ao bem, trabalhando para uma indústria, uma arte ou uma ciência. E tinha o espírito atormentado pelo tédio da vida, o coração despedaçado por uma desolação sem nome. E chamais a isso fraqueza, senhora? É o que fazem os heróis, respondeu Clara Benício. Sim, tornou ela. Eu passei impávida por entre as multidões que me chamavam de estátua, mas por trás da máscara de gelo que cobria o meu semblante, nunca deixei de combater no campo escuro do sentimento, e nunca venci a mim mesma. Nunca fui verdadeira asceta. O meu coração, ferido por um golpe mortal, apenas salvo e não cicatrizado, tornava a entrar para o campo do sentimentalismo, e eu desejava esmagá-lo para o não ver tão louco. Quanto fel bebeu, quanta cicuta! Nos dias da infância, dilatava-se pelo espaço da terra e do céu para abranger as cenas da natureza. Ele parecia ver uma alma doce e sensível em cada onda, em cada flor, em cada estrela, e até em cada pedra que a tempestade fez rolar do cimo de um rochedo para o fundo de um abismo. A rainha do Inoto calou-se um pouco e tornou a continuar, mais triste e mais comovida. Pobre coração, foste leal, sincero e puro, enxugaste tantas lágrimas e ninguém viu o pranto amigo em teu deserto. Semeaste tantos benefícios e foram eles como uma semente maldita. Onde caíram, germinaram cardos. Amaste, e teu amor, cada vez que se erguia de teu imo, era para te levantar uma forca e te estrangular de dor. Teus sonhos remontaram as nuvens, tomaram as transparências luminosas do sol, mas evaporaram-se, e como rolos negros de fumo, subiam para o ar, deixando após si a caveira
descarnada do esquecimento de tuas ilusões. Um soluço amargo lhe rompeu do peito, mas, passado alguns minutos, ergueu a fronte e apontou a lua que vinha aparecendo sobre a ramada do laranjal e disse: também me foi ingrata. Noites e noites fitei, embevecida a sua face. Pendi a fronte cismadora, contei-lhe as minhas mágoas, carpi saudades. E ela que me ouvia compassiva outrora, diz-me hoje: este luar não é para a tua tristeza. Ele ilumina a felicidade de outros seres que zombam de tuas dores, que não te compreendem nem te conhecem. Calou-se depois de ter perdido sua harpa, aquela mesma que o doutor Edmundo tinha ouvido tocar em um batel nas águas do Jaguaribe. Desde aquela bela noite em que encantava ao viajante, nunca mais havia tocado nela. Tirou da harpa uns sons fracos e começou a cantar com voz ainda mais fraca a balada da ópera de Verdi, La Forza del Destino. As notas da música e do canto iam morrendo com o esmaecer da tarde. Fechou-se a noite, fez-se silêncio. Era a vida da rainha do Inoto que se apagava como a de uma vela consumida pelo vento. O seu rosto apareceu como era na realidade e um grito soou de cada lado: Diana! Blandina Malta! Zuleika Neves! Zélia! Mas nenhuma das paladinas do nevoeiro pronunciou o verdadeiro nome da rainha do Inoto. Elas só conheciam os benefícios que com ela haviam praticado. A história de sua vida era semelhante às hipóteses feitas sobre os habitantes de outro planeta. O que se disse dela foram meras conjecturas, fundadas em observações longínquas em falsas aparências. E ali estava morta, diante da esplêndida natureza que lhe tinha ocupado o deserto do coração, que lhe tinha fornecido o grandioso espírito. Morreu pranteada pelo desaparecer do sol, pelo despontar da lua, pelo orvalho da noite e pelo perfume das flores de laranjeira que caíam sobre seu corpo como uma chuva de bênçãos. Naquele trono de verdura foi conduzida para uma pira, onde ardiam as plantas mais odoríferas do jardim. Seguiu a procissão das paladinas do nevoeiro, vestidas de cor-de-rosa, coroadas de jasmins sob longos véus. O corpo foi posto na chama vivíssima da fogueira, que o consumia em poucas horas. As cinzas foram recolhidas em um vaso de ouro, e enquanto os instrumentos da orquestra de Angelina Dulce, chorando, tocava a surdina a música mais triste que já se ouviu na terra, as paladinas do nevoeiro tomavam punhados das cinzas da rainha do Inoto e os espalhavam no ar. Correu o vento frio da madrugada, e o pó da que foi funesta somente a si mesma entrou na corrente da vida universal. Depois o galo cantou, e o relógio do palácio do Inoto bateu lentamente 12 badaladas. Meia-noite. A Ilha do Nevoeiro. Conclusão. Alguém que não tiver bem compreendido sob que forma de ocultismo foram passados os acontecimentos do romance da rainha do Inoto, e principalmente o local de seu palácio, perguntará: onde existiu a Ilha do Nevoeiro? Qual era a sua latitude? Em que altura do mar ficava? Porque os geógrafos não a mencionam? Tão perto da costa e os navegantes não a veem? Nunca avistaram-na? Vai saber. As paladinas do nevoeiro, que eram seres de carne e osso, como o leitor, carregaram o tufão, o grandolim e o neblina com todas as riquezas do Inoto. Cada uma delas, conforme as instruções que recebera, levava seu rumo, e o encargo de estabelecer pessoas que estiveram na ilha ou fora dela, sob a proteção da rainha do Inoto. Reunidas à borda do tufão, estavam preparadas para a última sessão espírita. Clara Benício servia de médium, e Marciana invocou o espírito da rainha do Inoto. Uma claridade de tons gradualmente azulados invadiu o salão de ré. Todas as paladinas tornaram-se videntes e fitaram pasmadas um ser de estatura elevada que se apresentou diante delas. Seu corpo vinha coberto por uma longa túnica branca, mas trazia os pés descalços completamente esfolados e sangrentos. As mãos e o rosto estavam da mesma maneira sem pele, e da boca e dos olhos do fantasma corriam vagarosamente grossos fios de sangue. O coração, aparecendo através do linho da túnica, semelhava uma chaga. Todas as assistentes foram tomadas de um grande terror. Ficaram pálidas. Tremiam sem poder articular palavra. Marciana fez um esforço de coragem e perguntou: quem sois? Em nome de Deus, dizei-nos. Sou aquela que chamastes Rainha do Inoto, respondeu com uma voz tão doce, triste e harmoniosa, como uma orquestra divina. O som angélico daquela voz sossegou todos os corações e comoveu até o íntimo o mais endurecido deles.
Marciana tornou a perguntar: Sofreis ainda? Porque vos vemos neste estado? Porque não posso mostrar-me no que estou presentemente. E quero que vejais o mau espírito com a mesma forma que teve durante a vida, enquanto esteve encarnado. O espírito não é fluido? Sim, mas o meu era como se não fosse. Tinha grande massa para a pequenez de seu corpo, e assim se feria contido por ele, que não tinha espaço para os estremecimentos causados pelas dores morais. E quais eram essas dores? Aquelas que vós todas sentis, punhaladas invisíveis, tratos desconhecidos que ficam na escuridão do mundo psíquico. E entrastes nesses combates de existência? Sim, além dos golpes, da deslealdade vilã, da ingratidão monstruosa, do orgulho mal entendido, da injustiça cruel, da inveja destruidora. Tive que lutar contra a legião de meus próprios defeitos, contra o dragão de meu sentimentalismo exclusivista em seus afetos, entusiasta com o bem e intolerante com o mal. Qual foi a vossa missão sobre a terra? Não sei, nem vim para dizer-vos isto. Avaliar por vós mesmas os meus atos, classificai-os e deixai-me em paz. Sofri muito na terra, não gosto de voltar a ela. Explicar-nos ao menos o mistério da Ilha do Nevoeiro, pediu Marciana. O daquela ilha onde viram tantas maravilhas? Onde ficou o palácio de Ignoto? Sim, vou dizer-vos. Ela foi possessão de todos os espíritos que encarnaram e me precederam na ordem genealógica da família. Ela foi passando de meus bisavós a meus avós e deles a meus pais, que me conferiram o governo dela ainda no período de minha existência terrena. Eles me auxiliavam no meio de ocultá-la dos olhos humanos e me davam força e sabedoria para governar o meu reino invisível. Este reino onde só se cuidava da elevação do caráter e do bem do próximo. Esse onde a virtude achava refúgio e ante o qual a verdade não recuava, com medo de ser batida como uma vil inimiga. Mas a Ilha do Nevoeiro vai desaparecer por um fenômeno natural. Ninguém o verá. É noite, não há navios por estes mares. Afastai os vossos deste lugar, se não quereis ficar sepultadas no fundo do oceano. O espírito da rainha do Noto desapareceu, com a flama azulada que tinha aparecido ali. Os navios se afastaram com rapidez, já a distância suficiente para salvarem-se. Ouviram as paladinas um estrondo horrível. Uma enorme coluna de fumo, aberta em forma de leque, elevou-se até as nuvens. Depois, línguas de fogo vermelho iam crescendo em lençóis de chama movediças que dançavam no espaço. As águas daquele mar ficaram em ebulição, cresceram até formar uma enorme montanha que subiu e desceu repentinamente para engolir tudo que lhe ficava ao alcance. A Ilha do Nevoeiro era de origem vulcânica, desapareceu no seio do oceano, como a rainha do Inoto no meio do infinito. Fim.